Vamos para a correção da primeira lista de exercício da aula 1, unidade 1 do 6º ano. Primeira questão, qual é o nome do nosso sistema de numeração? Nosso sistema de numeração se chama Indo-Arábico. 2. Por que o nosso sistema de numeração é Indo-Arábico? O nosso sistema de numeração recebe esse nome porque ele foi criado pelos hindus e foi aperfeiçoado pelos árabes. 3. Quantos símbolos tem o nosso sistema de numeração? O nosso sistema de numeração tem 10 símbolos. São eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. 4. O nosso sistema de numeração é posicional? Sim. Por quê? Porque a posição dos símbolos muda o valor. Vamos pegar esse exemplo. Tenho aqui o algarismo 2 e o algarismo 5. Se eu colocar primeiro o 2 e depois o 5, nós temos o valor 25. Se eu inverter a posição desses símbolos, o valor muda, vai para 52. Percebeu como é que a ordem dos algarismos é importante? Se você troca, o valor muda. Então, dizemos que o nosso sistema de numeração é posicional. E 5. O nosso sistema de numeração é decimal? Sim. Por quê? Porque nós agrupamos de 10 em 10. O registro geral, conhecido como RG, mais falado pela maioria das pessoas como carteira de identidade, é um documento para identificar as pessoas no Brasil. Nela está o nome da pessoa, a data de nascimento, o nome dos pais, além de outros dados como o estado e a data em que esse registro foi feito. Tem também a foto da pessoa para ninguém usar o registro do outro. Abaixo tem o modelo da parte de trás da carteira de uma pessoa fictícia, ou seja, inventada. Bem, aqui está o nosso RG fictício e aqui as perguntas. Vamos lá, qual é o número do registro geral dessa pessoa? Tá aqui, ó. O número do RG dela é isso aqui, ó. 1.457.272, dígito 3. No entanto, quando alguém pergunta o RG de uma pessoa, ninguém responde 1.457.272. Nós respondemos da seguinte forma: 1.457.272, dígito 3. 2. Qual é a data de expedição? Ou seja, a data em que essa pessoa fez a carteira. Tá aqui, ó, data de expedição, 12 de abril de 2009. 3. Em que dia essa pessoa nasceu? Tá aqui, ó, data de nascimento, 4 de janeiro de 2004. Então, para você saber a idade de uma pessoa, basta você pedir o RG dela. Isso é muito importante, inclusive para saber se essa pessoa ela já tem 18 anos. 4. Qual é o CPF dessa pessoa? Tá aqui, ó, CPF, mas como no RG, nós não vamos ler esse CPF como 43.454.785, não. Quando alguém pergunta o CPF de uma pessoa, ela responde 043.454.785, dígito 00. Dessa forma fica mais fácil para a pessoa escrever. Esse exercício foi moleza e você agora conheceu o RG. Você já tem uma carteira de identidade? Antigamente as pessoas só tiravam a carteira de identidade quando completavam 18 anos, mas agora cada um pode e deve ter a sua própria carteira de identidade, ou seja, ter o seu registro geral. Vamos para o próximo. Os números são muito importantes, mas eles não servem apenas para contar. Servem para medir, ordenar, codificar, identificar, classificar. A seguir aparecem números em várias situações. Relacione essas situações com a forma em que eles estão sendo usados. Aí está a situação número 1. Observe que temos 3 pessoas, essas pessoas estão em cima de blocos e esses blocos têm número. Temos aqui uma pessoa que está em cima de um bloco com o número 1, essa pessoa em cima do bloco com o número 2 e essa pessoa em cima do bloco com o número 3. O que você entende que está acontecendo aqui? Isso, participaram de alguma competição e são os vencedores, estão inclusive comemorando. Por que essa daqui está no bloco maior e tem o número 1? Isso aí, essa pessoa ficou em primeiro lugar, essa em segundo lugar, essa em terceiro lugar. Então eu pergunto, qual é o uso dos números que aparecem nessa figura? É para medir? Não, ninguém está medindo nada. É para contar? Também ninguém está fazendo contagem nenhuma. É para identificar, como foi o caso do RG? Não. Ele serve para ordenar, ou seja, ordenar
vem de ordem, vem de dar ordem. Primeiro, segundo e terceiro. Você vai lembrar dos números ordinais. É legal, não é? Vamos para a situação 2. Nessa situação, observe este número. Você acha que esse número está medindo? É um número para contar? É um número para ordenar? Ou é um número para identificar? Esse é um número que identifica uma pessoa. Na delegacia, digita esse número aqui e ele sabe qual é o nome da pessoa, quem é o pai, quem é a mãe, o dia que nasceu, onde que nasceu. Então, esse número aqui serve para identificar. Daí então, chamarmos isso como carteira de identidade. Por quê? Porque identifica a pessoa. Olha a nossa situação 3. Aparece o número aqui, 110 centímetros. Esse número aqui ele está sendo usado para quê? Para medir, contar, ordenar ou identificar. Bom, aqui fica fácil porque inclusive está acompanhado aqui de uma unidade de medida. 110 é a medida. Nesse caso, o número aqui aparece para medir. Bem, chegamos ao fim da nossa correção da lista de exercícios da aula 1. Até aqui, tá fácil ou não tá? Então, vamos para a próxima.